Olá, meus queridos. Boa tarde para todos. Eu sou o pastor Davi Siriaco Oliveira e esse também é o nome do nosso canal na plataforma do YouTube. Portanto, para você que ainda não conhece os nossos vídeos lá no YouTube, você que está caindo de paraquedas aí no nosso canal, você que está nos vendo pela primeira vez, é só digitar pastor Davi Siriaco Oliveira e certamente você terá acesso aos nossos vídeos lá no YouTube. E você vai ver que o conteúdo é voltado para a propagação do Evangelho. A gente faz exposição bíblica, a gente apresenta canções, faz oração intercessória e também vídeos da natureza. Vídeos da natureza mais para mostrar parte de entretenimento do nosso canal, mas o que a gente está fazendo na plataforma do YouTube é pregando a palavra de Deus. Quero pedir a você para se inscrever, você que ainda não é inscrito no nosso canal, para você compartilhar. Se você achar relevante, compartilhe com o maior número de pessoas possível. Você estará ajudando o nosso canal a crescer no YouTube e certamente ele vai pegar o maior número de pessoas possível. Então o Evangelho vai alcançar essas pessoas. O nome do Senhor vai ser glorificado, Deus vai me recompensar porque eu estou pregando, mas você também será recompensado por Deus, porque você está me ajudando a pregar a palavra, compartilhando e se inscrevendo. Então não deixe de dar a sua curtida se for relevante para você e também não deixem de botar a sua opinião lá nos comentários. O que você acha? Você está gostando dos nossos vídeos? Dá a sua opinião, o que a gente pode fazer para melhorar, mas não deixem de falar, porque é muito importante, tá bom? Um tema que a gente quer discorrer essa tarde tem estado aí na mídia e tem sido falado pelos evangélicos, pelos cientistas e até em muitas histórias de livros. Então é muito importante. Muitos especulam, muitos dão a sua opinião, mas todo mundo fala, né? E muitas pessoas têm razão naquilo que fala. Então nós vamos informar para você o que nós queremos falar hoje. É sobre um tema, na verdade é uma pergunta. Os gigantes realmente eles existiram? E por que eles tinham uma estatura tão alta? Então a gente vai saber o porquê agora. A gente vai saber um dos motivos por que eles eram tão grandes. Vamos lá? Palavra de Deus, no livro de Números, capítulo 13. E nós vamos ler do versículo 1 até... Nós vamos ler do versículo 1 até o 3. E depois nós vamos ler do 17 até 33. Tá certo? Vamos lá. 12 homens são enviados para espiar a terra, é o título desse texto. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que ele dá aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Então, de cada tribo estava sendo enviado um líder da tribo. Enviou-lhes Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens que eram cabeça do filho de Israel. Vamos lá, a gente vai pular o nome, né, desses homens para a gente tomar tempo. Aqui no versículo 17 até o 33. Enviou-lhes, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha e vede que a terra é. Que terra é? E o povo que nela habita? Se é forte ou fraco, se é pouco ou muito? E qual é a terra em que habita? Se é boa ou má? E quais são as cidades em que habita? Se os animais, se é em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se é grossa ou magra, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate, o Ramate. E subiram para a banda do sul e vieram a Hebron. Estava ali Aimã, Cesai, Talmai, filhos de Anak. Filhos de Anak. Marca aí. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar do Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vídeo com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens. 2 homens para carregar um cacho de uva.
e sobre uma verga, um pau, que eles botaram a uva pendurada nesse pau, no meio do pau, uma ponta estava no ombro de um, outra ponta no ombro de outro, e eles transportaram aquele cacho de uva. Como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, do deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles, a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Mostraram para todo mundo ver os cachos de uva e os outros frutos que estavam com eles. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra em que nos enviaste verdadeiramente mana, leite e mel. E esse é o fruto. Aí mostraram o tamanho do fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuámo-lo em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram, disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado pelos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os moradores. Todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos seus olhos como os gafanhotos, e assim éramos também aos seus olhos. Então vejam bem, então nós temos o caso aqui na Bíblia dos gigantes, mas antes de eu entrar nessa passagem aqui, há quem diga, tem alguns historiadores, alguns eruditos da Bíblia Sagrada, que dizem que Adão ele tinha de 4 metros a 5 de altura. Era muito grande, porque ele foi criado na sua forma perfeita, né? Então, há sentido aí para essa interpretação? Sim, para mim há sentido. Porque Adão foi criado pela mão de Deus, foi criado em perfeição, longe do pecado, e Adão também ele fazia uso, né, do seu cérebro 100%. O seu intelecto, o seu QI era 100%. Então ele usava todo o cérebro, como diz a medicina, como diz a ciência. Então, porque ele foi criado de forma perfeita pela mão de Deus. E eu quero crer que ele era também grande estatura mesmo, que ele quer sentido para esta interpretação. Por quê? Adão ele foi encarregado de cuidar de todos os animais e de toda a terra, certo? Em que ele estava. Então Deus plantou o jardim e falou: Adão, cuida do jardim. E de todos os animais que estavam no jardim. Então tinham animais no jardim de grande porte. Então, para um homem só lidar com todos esses animais que eram de grande porte, de pequeno porte, e lavrar e cultivar a terra, então Deus ele dera a Adão essa responsabilidade. Então, ele não era apenas inteligente na minha concepção, ele tinha uma estatura aí alta. Até mesmo para dar um pouquinho de respeito, porque tinham animais enormes também na época de Adão, assim como hoje. Então vamos lá. E era Adão sozinho. Então eu quero crer que isso aí tem fundamento. Agora vamos lá para o fato de por que os Anaquins eles eram tão grandes. Nós vemos casos também dos Néfilins, também que eram os descendentes ali das filhas de Deus, são os filhos dos homens, que os filhos dos homens são os descendentes de Caim, e as filhas dos homens são os descendentes de Caim, e os filhos de Deus são os descendentes de Sete. Era a nossa linha teológica. Mas vamos lá, há quem diga que tem outras explicações também, mas vamos nos deter nessa daqui. Então vamos lá. Então ali nasceram os gigantes também, na época de Caim e na época de Sete. Já nasceram os gigantes. Mas nós lemos o texto aqui da época de Josué, na época de Moisés e Josué, certo? Na época que eles estavam indo em direção à Terra Prometida. Vamos lá.
Então, a Bíblia disse que quando eles entraram na Terra Prometida, eles foram mandados 12, um líder de cada tribo. E quando esses valentes entraram na Terra Prometida, a terra que manava leite e mel, que Deus havia dado ao seu povo, falou assim, vocês vão tomar posse, porque eu dei essa terra a Abraão, o pai de vocês. Então Abraão morreu, mas Deus também falou assim, Abraão, essa terra será sua e de toda a sua descendência para sempre. Então, era a promessa de Deus. E Deus falou que a terra manava leite e mel. Resumindo, eles entraram na terra mandada de Josué, eles vigiaram toda a terra, né? Então, o que acontece? Quando eles estavam andando pela terra, olha o que eles falam com Moisés e toda a congregação. Olha, Moisés, quando a gente estava andando lá pela terra, então a gente realmente viu aquilo que Deus falou. É verdade, a terra manda leite e mel. Portanto, está aqui o cacho de uva. Era um cacho de uva, irmão, só para a gente ter uma noção. O cacho de uva, diz a Bíblia aqui, um homem só não dava conta. Tinham que ser 2 homens para carregar apenas um cacho de uva que fosse. Então, daí, a gente já vê a qualidade da terra. Então, eles dizem, ó, a terra manda leite e mel, a terra é muito boa, a terra é muito forte, a terra é muito produtiva e é uma terra especial. Olha o tamanho dos frutos. Então, era um cacho de uva para 2 homens. Eu quero crer que eles carregavam com dificuldade, porque eram 2 homens líderes, homens preparados, homens de guerra, homens que tinham um bom condicionamento físico. Então, eram homens preparados. Eu quero crer que ainda carregando com dificuldade um cacho de uva só. Então, vejam a qualidade da terra. Só que quando eles chegaram lá, viram toda a terra e colheram o fruto, porque Moisés havia falado, ó, colha o fruto e traga para ver se a terra realmente é boa, né? Então, vamos lá. Aí disseram, mas quando a gente chegou lá, Moisés, a gente colheu o fruto, tá aí o cacho de uva, tá aí o romãs e outros tipos de frutos, tudo grandão, tudo grandões os frutos. Aí falaram assim, só que quando a gente chegou lá também, Moisés, a gente viu os filhos de Anak. A gente viu os filhos de Anak, os Anaquins, que eram os descendentes de Anak. E eles eram gigantes, Moisés. Eles eram gigantes, uma qualidade de povo muito grande. Homens que eram uma aberração da natureza, eram grandes em tamanho, grandes em estatura. E eles falaram assim, ó, e nós, aos nossos olhos perante ele, nós éramos como gafanhotos. E perante os olhos deles também. A gente se via como gafanhoto perto deles, e eles também nos iam como gafanhotos, diz aqui alguns dos espias. Então falaram assim, Moisés, o fruto é bom, a terra é muito produtiva, é boa, a terra é especial mesmo. Mas lá tem um gigante. Gente, também pudera, né? Uma terra que produz um cacho de uva, que seria aproximadamente aí uns 50 a 100 quilos, um cacho de uva, para 2 homens carregarem, porque um homem não aguenta aí carregar um saco de cimento, agora, então teve que ser 2 homens guerreiros, com bom condicionamento físico, porque eram guerreiros, não tem nada para lutar, então os caras, eles tinham uma boa integridade física, então tiveram que ser 2 homens para carregar, 2 homens preparados. Então era de 50 aí a 100 quilos esse cacho de uva. Aí vamos lá. Aí o que acontece? Então, é de se esperar que numa terra que produz essa qualidade, esse tamanho de frutos, então também o povo dessa terra aí também são meio descomunal. Se o fruto é grande, que tudo que produz a terra é grande, então os moradores de lá também têm alguma coisa, né, em comum. Há uma compatibilidade aí também, então, com relação ao produto da terra, também os seus moradores. Então já era de se esperar, né? Mas, então vamos lá. Aí eles falaram, bom, o fruto é bom, mas não dá para entrar porque o pessoal lá é muito grande, tem um gigante lá. Então a gente entende aqui por que os moradores dessa terra eram tão grandes. Então hoje tem pessoas grandes no nosso meio e tal,
Então a gente vai entender. Para dar aqui uma explicação sobre esse fato, nos Estados Unidos, em toda a Europa, né, as pessoas têm um balanceamento da sua alimentação, né? Então tem pessoas na Europa que são de grande estatura. A estatura mediana lá é 1,80 m, 1,85 m para cima. Aqui no Brasil, a estatura mediana aqui é de 1,65 m a 1,74 m. Né? A estatura mediana, não passa disso aí. Né? E também, nas Américas, nos Estados Unidos das Américas, tem também uma cidade que tem uma qualidade ali de cidadão que são também muito grande, por causa da alimentação deles. Então, olha como é que é o procedimento da alimentação deles. Olha o hábito deles. Ó. Quando eles vão se alimentar de batata, eles comem batata com carne. Quando eles comem carne, ou senão eles comem só batata. Aí quando comem carne, carne com arroz ou só carne. Quando comem arroz com feijão, é arroz com feijão ou só arroz. A gente aqui é diferente, a gente come feijão, arroz, macarrão, carne, batata frita, salada, tudo misturado. Né? E o churrasco é aquela misturada de carne. Então, só que lá eles têm esse balanceamento na alimentação, eles se alimentam muito bem. Então, eles têm uma boa qualidade de alimentos. Só que na terra dos filhos de Anak, dos descendentes de Anak, era mais especial ainda. Por quê? O produto da terra era de boa qualidade. E era um produto grande. Os frutos e os legumes, as hortaliças, eram tudo grande. Então, esses cidadãos dessa terra de Canaã, a terra prometida, a terra que manda leite e mel, eles se alimentavam desses alimentos que a terra produzia. Então, eles, além de serem descendentes dos gigantes, eles desenvolviam também do tamanho. Então, eu creio que não eram todos, mas a maioria dessa cidade eram de grande estatura. Então, tá aí o porquê, por causa da alimentação. Então, um dos motivos para eles se desenvolverem tanto assim era a alimentação. Isso foi comprovado cientificamente. E então tinha até um provérbio que dizia assim, ó, quem pode resistir aos filhos de Anak? De tão grande que eles eram, então botavam medo, eram aberrações da natureza, eram muito grandes. Então esses gigantes realmente existiram, eram muito grandes, mas esse desenvolvimento, né, de estatura, então tem dois porquês, que era a alimentação. A terra produzia um alimento de uma excelente qualidade, e eram grandes alimentos, de tanta qualidade que a terra tinha, os alimentos eles se desenvolviam de tal forma e aquelas pessoas se alimentavam daqueles alimentos daquela terra, por isso que eles eram tão grandes. Então, por isso que Deus prometeu essa terra para Abraão e para os seus filhos, e queriam que os filhos de Abraão, o povo de Deus, eles entrassem para herdar essa terra que manava leite e mel, como diz a Bíblia, em se tratando da qualidade da terra e dos frutos que ela produzia. Então tá aí, meu povo. Hoje, né, a ciência chama de coincidência genética, que seria a melhor combinação para os genes, né? E, por exemplo, algumas pessoas a gente vê causa de duas pessoas grandes, então eles casaram para poder gerar pessoas grandes aí para serem jogadores de basquete e tal, e jogadores de vôlei. Então essa é uma combinação, também cientificamente. E também tem a mutação genética por conta do efeito radioativo, né? Então tem mutação. Então tem pessoas que têm mutação mesmo, problema nos tumores no cérebro, mas essa causa aqui desses gigantes, essas pessoas que eram exagerados mesmo de altura. Então, uma das causas era os alimentos dessa terra maravilhosa e magnífica que eles se alimentavam. Tá certo? Então, quero pedir a você para deixar aí no comentário o que você acha da nossa explicação. Se você gostou, se é relevante para você, por favor, compartilhe com o maior número de pessoas, que a gente estará trazendo mais exposição bíblica aí
para você e toda a sua família. Então se inscreva no nosso canal e que Deus te abençoe em nome de Jesus.